Quase 1 milhão de brasileiros subscreveram uma carta em defesa da democracia. O texto foi lido em público hoje, em São Paulo, a menos de 2 meses da eleição presidencial. No Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade do Estado, o ex-ministro brasileiro José Carlos Dias deu voz ao documento organizado por várias entidades. É um momento grandioso, eu diria talvez inédito, em que capital e trabalho se juntam em defesa da democracia. O ato, que também era em defesa do sistema eleitoral brasileiro, reuniu empresários, juristas, artistas, movimentos sociais e sindicais. Os discursos recordaram os mortos na ditadura e foram marcados pela cobrança da manutenção do Estado Democrático de Direito e do respeito ao sistema eleitoral, ameaçado ultimamente pelo presidente do Brasil. Ficado muito claro para quem ainda apoia esse antipresidente de que não dá. Ele passou dos limites faz muito tempo. Agora, com as eleições ele não vai mexer. Ele tem um prazo determinado de existência. Ele vai acabar com as eleições. O evento, que levou uma multidão para o centro da capital paulista, foi encerrado com gritos de "Fora Bolsonaro". A carta também foi lida em mais 12 estados brasileiros e no Distrito Federal. O documento, que circula há um mês pelo país, já conta com mais de 900 mil assinaturas. Há exatos 45 anos, outro movimento de convocação da sociedade marcou a história do Brasil. Em 1977, ano em que o regime militar brasileiro deu poderes ilimitados ao presidente da República, a Universidade de São Paulo foi o palco para a leitura de um manifesto em defesa da democracia. Às vésperas das celebrações do bicentenário da independência do Brasil, o correspondente brasileiro na Europa do portal de notícias UOL, Jamil Chad, publicou uma carta aberta a Marcelo Rebelo de Souza, que aceitou o convite de Bolsonaro para viajar e participar no evento no dia 7 de setembro. No documento, o jornalista lança um apelo em nome do que considera ser a fragilidade da democracia brasileira e avisa ao presidente de Portugal que a presença dele no Brasil será amplamente manipulada e aproveitada pela campanha eleitoral de Bolsonaro. Por fim, Jamil Chad diz que ainda é tempo para uma tomada de posição por parte de Marcelo e pede que o presidente português desista da viagem. Análise a partir de Curitiba com o jornalista e escritor brasileiro Ulisses Yarostinski. Boa noite e bem-vindo, Ulisses. Carta em defesa da democracia e da justiça é uma forma de pressão para que não haja perturbação eleitoral face também às recentes críticas de Jair Bolsonaro. Quais poderão ser os impactos no discurso a menos de 2 meses das eleições? Boa noite, é uma satisfação estar de volta contigo. Bem, como a gente tem visto e ouvido principalmente nesses últimos 3 anos e pouco, este presidente, a vergonha da nossa presidência perante o mundo, de que nós temos grandes problemas nesses 2 próximos meses. Os seguidores do presidente, que ocupa atualmente o Palácio do Planalto, não ficarão silentes, não ficarão quietos. Eles querem derrubar essa instituição que o Brasil inventou, a urna eletrônica altamente confiável. E o presidente da República e seus seguidores vêm atentando contra esse dispositivo, contra este formato de eleição, que é super rápido, super confiável, sem nenhuma questão que envolva fraude, pois já aí se vão muitos anos de muita gente eleita e ninguém até hoje conseguiu provar que a urna eletrônica brasileira seja passível de fraude. Senão, como teria sido eleito Jair Messias Bolsonaro? É uma pergunta que só o próprio pode responder. Foi ele quem lançou essas dúvidas sobre o voto eletrónico. Ulisses, há 45 anos, outro movimento que convocava a sociedade marcou a história do Brasil. Estamos a falar de 1977, ano em que o regime militar brasileiro
deu poderes ilimitados ao Presidente da República. De resto, a Universidade de São Paulo também foi o palco de leitura, portanto há aqui pontos semelhantes. Concorda que o quadro eleitoral de hoje não é o mesmo de há 45 anos? Absolutamente. Hoje nós vivemos, pelo menos desde 1985, um Estado democrático de direito. As eleições aqui são realizadas de 2 em 2 anos para os diferentes cargos, de presidente da República, senador, deputado federal, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais. E nesse momento bastante grave, hoje os brasileiros estão considerando esse 11 de agosto, que começou na manhã lá no Largo de São Francisco, como uma data histórica. Assim como foi o dia das diretas já, assim como foi a posse do presidente da República em 1990, eleito diretamente pelo povo. Coisa que não acontece, por exemplo, na grande democracia americana. Lá, o povo não vota diretamente no presidente da República. Então, a democracia brasileira, com a urna eletrônica, ela sim é um exemplo para o mundo. E nada vai fazer com que esta sociedade, hoje representada através da sociedade civil, e não só de partidos políticos, mas também da Ordem dos Advogados do Brasil, da maior federação industrial brasileira, a FIEP de São Paulo, que congrega o grande PIB brasileiro. São Paulo é responsável pela nossa economia, e lá estiveram proprietários de grandes indústrias. Cito um deles, que é Horácio Laffer Piva, das indústrias Klabin, uma potência na América do Sul. E esteve lá dizendo que não há mais chance de retrocesso na democracia brasileira. Seja quem for que esteja no Palácio do Planalto atentando contra o sistema eleitoral brasileiro, contra o Supremo Tribunal Federal, contra as instituições brasileiras que vivem há 30 anos uma democracia plena. O Brasil não suporta mais a ditadura. Não há mais tortura no Brasil. Portanto, esses 20% que seguem o atual presidente da República devem esquecer o ódio, voltar para casa e se sentirem brasileiros como todos nós, porque as cores verde e amarela não têm propriedade. São de todo o povo brasileiro. Ulisses, e a propósito do bicentenário da independência do Brasil, quero perguntar-lhe como é que vê a viagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e perguntar-lhe, a propósito do correspondente brasileiro da Europa, do OEL, Jamil Chad, publicou uma carta aberta dirigida a Marcelo, alertando para a cobertura mediática da viagem de Marcelo ao Brasil. Concorda com estes alertas e com um pedido de tomada de posição de Marcelo? Se o presidente de Portugal vier aqui e se encontrar nesta grande festa do bicentenário brasileiro, ele certamente terá que se encontrar com todos os representantes e autoridades brasileiras, com todos os candidatos à presidência da República e não somente com o atual ocupante do Palácio do Planalto, porque ele não representa mais o Brasil. Apenas uma pequena parcela que o segue cegamente. O Jamil foi muito feliz nesta sua carta, nesse seu chamamento. O presidente de Portugal, todos os portugueses são bem-vindos a qualquer momento e a qualquer hora em solo brasileiro, pois são nossos irmãos, nossos parentes, nossos ancestrais que aqui construíram essa grande nação. Portugal
Os braços aqui estão sempre abertos ao presidente da República e ao mais humilde dos portugueses. Eu acho... Portanto, Jamil Chad pede que Marcelo desista da viagem, o Ulisses não pede que o Presidente da República Português não desista da viagem, mas que se encontre com vários representantes e não apenas com Jair Bolsonaro. Exatamente, porque a festa do 7 de setembro é de todos os brasileiros, e não só do ocupante do Palácio do Planalto, que vai comandar essas festividades, né? Infelizmente, esse bicentenário ficará marcado na história também pela presença deste senhor. E apesar de nunca mencionar o nome de Bolsonaro, esta carta em defesa da democracia e da justiça é certamente também um alerta deixado ao atual presidente do Brasil, Ulisses Yaroshinsky. Foi um prazer, muito obrigada pela sua presença neste Jornal da Meia-Noite. Boa noite. Um grande boa noite para você e para todos os portugueses. Nós os estamos esperando, senhor presidente da República. Muito obrigada, Ulisses.